Olá, você está no canal Os Federais do Ensino Papo Trânsito e o papo de hoje é sobre uma infração que, olha, dá o que falar e que muita gente acha meio subjetiva, a falta de distância segura. Vamos desmistificar juntos o famoso Código 5800 e entender o que a lei realmente quer dizer com isso. Sabe aquela história de mantenha a distância? Pois é. Mas o que é essa distância, afinal? Tem uma regra, tipo X metros? A resposta, baseada no Manual Oficial de Fiscalização, pode te surpreender um pouco e é bem mais interessante do que parece. É isso que a gente vai descobrir agora. Ok, então para a gente entender essa infração, o primeiro passo é ir direto na fonte, né? Vamos ver o que a lei diz. Olha só o que a gente está vendo aí, é o texto oficial do artigo 192, que é o que gera essa multa, a do Código 5800. A lei é clara, fala em deixar de guardar distância de segurança lateral e frontal. Tá, mas e na prática, o que é isso? Então, trocando em miúdos, a lei está pedindo um espacinho seguro, tanto na frente quanto dos lados, e também em relação à calçada, ao acostamento, mas a parte mais importante, a virada de chave, está no final, considerando as condições do momento. Isso muda tudo. Quer dizer, não tem uma regra fixa, tipo, mantenha sempre 20 metros. Nada disso. A distância segura é algo que muda o tempo todo. Depende da velocidade, se está chovendo, se o trânsito está pesado. Beleza, já entendemos a regra. Mas e aí? E se a pessoa não respeitar isso? Bom, as consequências não são brincadeira não. Bora ver o que acontece. Para começar, a gente precisa saber que essa infração é considerada grave. Isso já diz muito sobre como a lei encara essa atitude, né? E sendo uma infração grave, a conta chega. São 5 pontos direto na CNH, na Carteira Nacional de Habilitação. Além dos pontos, claro, tem a multa. E um detalhe super importante aqui. Para essa infração, não tem outras medidas, sabe? Tipo guinchar o veículo, algo assim. A consequência é bem direta. Multa para pagar e pontos na carteira. Ok, agora a gente chega na parte que todo mundo quer saber, a parte mais prática. Afinal, quando é que o agente de trânsito pode multar? E, tão importante quanto, quando é que ele não deve? Vamos mergulhar nesses detalhes. E aqui está o ponto que talvez gere mais discussão. As motos no corredor. Olha só o que o slide mostra. Do lado esquerdo, o que gera a multa, passar entre os carros de um jeito que cria um risco para a segurança, e do lado direito, o que não gera multa, que é passar ali entre as faixas com calma, em baixa velocidade, quando o trânsito está parado ou bem lento. A palavra-chave, gente, é sempre a mesma: segurança. E olha, um ponto importantíssimo aqui. Esse código, o 5800, ele é muito específico. Ele não serve para qualquer situação. Por exemplo, passar tirando fina de ciclista, isso é outra infração, tem outro artigo. Andar na contramão, forçar a passagem, tudo isso tem seu próprio enquadramento. É fundamental não misturar as coisas. Então fica a pergunta: como é que o agente lá na rua decide o que é arriscado e o que não é? Não é no achismo, não. A decisão se baseia em uma avaliação de vários fatores bem objetivos. O Manual de Fiscalização, que é a Bíblia do agente, lista direitinho o que ele tem que levar em conta. Ele vai olhar as condições da pista, se está molhada, se tem neblina, vai ver o volume do trânsito, se está intenso, a geometria da via, a velocidade dos carros, a largura das faixas e até o tamanho dos veículos envolvidos. A decisão de multar vem da combinação de tudo isso. E para não ficar nenhuma dúvida, o próprio manual dá exemplos práticos de como a infração deve ser descrita na multa. Esse aí é um clássico, né? A famosa costurada, o zigue-zague no meio do congestionamento. É uma manobra que, convenhamos, cria um risco bem claro. E tem mais, olha só esses outros exemplos que também vêm direto do manual. Um carro que passa tão perto que esbarra no retrovisor do outro, uma moto passando em alta velocidade no corredor, um carro colado na traseira do outro com a pista molhada, perigo na certa, ou até uma moto andando do ladinho de um carro, na mesma faixa, criando um risco de colisão. Tudo isso são situações que podem, sim, gerar autuação. Resumindo a história toda, o ponto central, o que realmente importa, é isso aqui. A infração não é sobre medir distância com a fita métrica. O X da questão é a avaliação do risco. Se a manobra, levando tudo em conta, cria um perigo real de acidente, aí sim é uma infração. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Pensa um pouco no seu dia a dia no trânsito, seja de carro ou de moto. Levando em conta tudo isso que a gente conversou, velocidade, clima, movimento, será que a distância que você costuma manter seria considerada segura pelo olhar técnico de um agente? Federais do Ensino, um papo melhor para um mundo melhor. Produzido por J. Nascimento.
Se você gostou deste conteúdo, deixe seu like e siga as nossas redes sociais. Federais do Ensino Papo de Trânsito @gmail.com.